oportunidade nessa noite fazer aquilo que Deus tocar no coração dele. Uma palavra, um louvor. Amém. Glória a Deus, Pai. Quero saudar meus irmãos com a paz do Senhor. Amém. Quero compartilhar uma palavra com os irmãos que se encontra no livro de João, o Evangelho segundo escreveu João, bem fácil, capítulo 1. Vamos ler do versículo 6 ao 9. Glória a Deus, aleluia. Quero agradecer a Deus, meus irmãos, por mais uma oportunidade. Eu chegar na casa do Senhor, juntamente com os irmãos poder ceiar, né? Glória a Deus. E é uma ordenança de Jesus para que a gente venha fazer em memória dele. Aleluia. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, versículo 6 ao 9. Houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. A verdadeira luz que está vindo ao mundo ilumina toda a humanidade. Amém? Glória a Deus, aleluia. O Evangelho segundo escreveu João, meus irmãos, é um dos evangelhos mais diferentes da Bíblia. Ele é diferente, meus irmãos, porque a Bíblia vai relatar João como amigo íntimo de Jesus. E quando você é íntimo de alguém, meus irmãos, você costuma saber coisas que outras pessoas não sabem. Não é verdade? Glória a Deus! O Evangelho, segundo escreveu João, ele começa descrevendo Jesus. O Evangelho começa dizendo o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele, nada do que veio se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. O Evangelho começa, meus irmãos, falando sobre Cristo. Então, depois do versículo 6 a 9, vai dizer a respeito de um homem enviado por Deus, cujo esse nome, meu irmão, minha irmã, era chamado João. Esse homem veio para abrir o caminho para Jesus pregar o Evangelho. No entanto, em Mateus, nos capítulos 1, 2, 3, 4, vai relatar sobre a vida desse homem. Esse homem veio, meus irmãos, do deserto da Judéia, pregando o Evangelho de Jesus. Dizendo para que o povo venha se arrepender e venham crer, meus irmãos, que é chegar no reino de Deus. Dizendo que ia chegar uma pessoa, ia chegar um homem que iria redimir toda a humanidade. Ia chegar um homem, meus irmãos, que ia cobrir a humanidade do preço do pecado. Iria pagar o preço. Essa é a oferta agradável diante de Deus. Aleluia. Porque o homem não podia falar com Deus, o homem não podia ter acesso a Deus. E esse homem veio, meus irmãos, e ele é chamado de Jesus Cristo. E João, meus irmãos, ele começa pregando no deserto da Judéia. E o povo pergunta: João, quem é você? Você é um dos profetas? Você é o Cristo? Ele diz: não, eu não sou o Cristo. Eu sou a voz que clama no caminho. Eu vim endireitar o caminho para o Senhor. E Jesus vem, meus irmãos, pregando o Evangelho. E certa vez, João, ele vê Jesus e fala o que o obreiro Tassiano falou aqui nessa noite. João, ele vê Jesus e fala o seguinte: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus veio à terra, meus irmãos, para tirar o pecado do mundo. Eu não sei o que você está passando, meus irmãos. Se você deu uma mancada, se você falhou na fé, mas eu quero dizer que o Cordeiro de Deus está aqui essa noite. E a oferta de perdão ele oferece a você. Porque o nosso Deus, ele é um Deus de misericórdia, mas também é um Deus de justiça. Como o pastor Carlos falou aqui nessa noite, se verdadeiramente nós pedimos perdão a Deus em espírito e em verdade, nós somos perdoados. Mas para isso, meus irmãos, nós temos que pedir perdão e deixar fora a prática do pecado. Amém. E ali, meus irmãos, Jesus começa o seu ministério, escolhendo os seus discípulos. E logo à frente, meus irmãos, ele vai escolher Pedro, a qual chamou para continuar a sua obra no seu Evangelho. Mas uma das partes que eu acho mais interessante, em João no capítulo 1, é quando Filipe e Natanael se encontram. E Filipe quer mostrar a Natanael
Moisés havia escrevido. Aleluia, Deus. Felipe ele vai mostrar Jesus a Natanael, e Natanael diz o seguinte: de Nazaré pode sair alguma coisa boa. Aí Felipe, meus irmãos, pega e diz o seguinte: venha ver. E Jesus viu Natanael se aproximar, meus irmãos, e ele disse aqui: eis aqui um verdadeiro israelita, a qual não há fingimento nenhum. E Natanael, meus irmãos, pega e pergunta: de onde o Senhor me conhece? Aí Jesus pega, meus irmãos, e diz o seguinte: eu te vi debaixo da figueira. A Bíblia não vai relatar o que ele estava fazendo debaixo daquela figueira, mas certamente eu imagino, meus irmãos, eu tenho essa licença de imaginar alguma coisa quando eu leio a Bíblia. Eu sempre gosto de ler imaginando cenários, e eu imagino que Natanael estava debaixo daquela figueira, passando por algum momento difícil, alguma dificuldade, e naquilo ele clamou a Deus. É por isso, meus irmãos, que quando Jesus disse: eu te vi debaixo da figueira, aí Natanael diz assim: mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Rei de Israel. E eu quero dizer que esse Deus, meus irmãos, que se revelou a Natanael, está aqui essa noite. Ele quer se revelar a você, mas para você conhecer o Senhor, você tem que dar o primeiro passo, meus irmãos. E o primeiro passo geralmente ele é difícil. O primeiro passo geralmente ele vem com renúncia. Mas é preciso a renúncia, meus irmãos. Se nós realmente quisermos sermos servos do Senhor, chamados filhos do Senhor, nós temos que renunciar a esse mundo. Aleluia! É como uma frase de Santo Agostinho falava. Santo Agostinho para os católicos, mas nós chamamos ele de irmão. Ele é conhecido como nosso irmão, não é verdade? Mas ele fala o seguinte: 1000 horas de prazer no mundo não vale 1 hora de que está no céu. Não vale a pena, meus irmãos. Esse mundo não vale a pena. É por isso que no Salmo 37 fala o seguinte: entregue o seu caminho ao Senhor, e ao mais Ele fará. E eu fiquei pensando nisso, meus irmãos, porque o salmista disse isso. É porque o Senhor ele tem planos melhores para nós, meus irmãos. Porque a gente vê aqui no mundo com uma alegria, o Senhor ele vê com outra coisa na eternidade. E o que a gente vê como um plano de carreira daqui nessa terra, o Senhor ele olha, meus irmãos, e vê outra coisa. Entregar o nosso caminho ao Senhor, conhecer a Deus, renunciar nas práticas desse mundo, para que um dia nós possamos chegar na tão sonhada mansão celestial. Eu acredito, meus irmãos, que vale muito mais do que qualquer coisa que está aqui nesse mundo. Glória a Deus! Que a gente venha ceiar hoje, mais uma vez, e possamos continuar firmes na caminhada. Glória a Deus! Aleluia, louvado seja o Senhor, a nossa irmã Maria também da oportunidade. Louvado seja o Senhor Jesus, Deus bom, Santo Deus, Senhor Jesus da glória a Deus. Oh, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Só está a igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória, glória. Ele só tem um ano aqui na igreja, no Rio. Glória a Deus.